Duas mudanças vão impactar o Pix, uma delas já em 1º de novembro. Agora, o Pix será limitado a R$ 200 para aparelhos novos. Outras mudanças também foram anunciadas pelo Banco Central. Essas novas medidas prometem aumentar a segurança dos usuários. Mas será que é isso mesmo? Quer saber como essas alterações vão afetar o seu bolso e a sua segurança? Então fique comigo até o final desse vídeo para entender tudo e descobrir a minha opinião sobre as novas regras do Pix. Olá, Douglas Moreira aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para você as novas mudanças sobre o Pix aqui no Brasil. Uma delas é o limite de R$ 200 para transferências utilizando o Pix para aparelhos novos. E aí uma dessas medidas já começa a valer já no dia 1º de novembro. A justificativa para essa alteração no Pix, segundo o Banco Central, é aumentar a segurança na utilização desse recurso. Segundo o banco, essa medida foi necessária devido ao aumento de fraudes e golpes na utilização dessa ferramenta. A principal mudança que vai afetar o Pix é o limite de R$ 200 por transação para aparelhos novos e também de R$ 1.000 por dia para quem se encaixa nesse padrão. Então, ou seja, se você teve o celular roubado ou perdeu o seu celular, aquele que você costumava utilizar para fazer Pix, se você não cadastrar um novo aparelho na instituição financeira, você terá um limite de R$ 200 por transação e de R$ 1.000 por dia para fazer um simples Pix. Ainda nesse vídeo eu vou falar as minhas sinceras opiniões sobre esse tipo de alteração, então fique aí até o final. Para liberar transações maiores, o usuário do Pix vai ter que cadastrar o seu aparelho nas instituições financeiras. A ideia é garantir a segurança da entrada e de saída de recursos na conta por meio de transações Pix. O Banco Central também determinou algumas medidas que deverão ser seguidas pelas instituições financeiras. Dentro dessas medidas nós temos o gerenciamento de risco de fraude, ou seja, identificar transações via Pix ativas e não compatíveis com o perfil do cliente. Além disso, disponibilizar em um canal eletrônico de acesso amplo informações sobre cuidados que os clientes devem ter para não sofrer golpes. Além disso, verificar pelo menos uma vez a cada 6 meses se o cliente possui marcações de fraude. Nesse caso aqui, se a pessoa for marcada por receber ou fazer algum tipo de movimentação atípica, ela pode ter a conta encerrada e ter um bloqueio cautelar das transações. Uma outra mudança que vai impactar o Pix é o Pix automático. Essa mudança já ocorre apenas no ano que vem, em 2025. A ideia do Pix automático é facilitar a transação de dinheiro para empresas. Nesse caso aqui, você vai conseguir programar pagamento de serviços públicos, como água e energia elétrica, escolas, faculdades, academias, condomínios, plano de saúde, plano de streaming. Ou seja, você pode programar um Pix para qualquer um desses tipos de serviço. O lançamento do Pix automático está previsto para 16 de julho de 2025. A ideia é gerar benefícios tanto para os pagadores quanto para os recebedores, além de facilitar os pagamentos e reduzir custos. Nesse caso aqui, o Banco Central está abrindo uma concorrência clara com operadoras de cartão de crédito. Porque para pensar, hoje o custo para fazer uma transação de débito varia entre 0,99% e 2%. E segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito, a ABECS, o Brasil movimentou cerca de R$ 1 trilhão apenas na modalidade débito em 2023. Então, com a implementação do Pix automático, empresas não precisariam pagar essas taxas, o que deixariam as transações mais baratas. Porém, aqui está o pulo do gato. Não que isso vá acontecer imediatamente, mas pode abrir uma possibilidade do governo taxar transações no débito no futuro. E a gente sabe muito bem como funcionam os governos. Na minha opinião, essa ideia de limitar o Pix a R$ 200 para aparelhos novos surte um efeito muito pequeno no que tange à redução de fraudes e golpes. Haja visto que essa nova medida afeta apenas aparelhos novos e não os usuários que já fazem Pix normalmente. Neste caso, medidas mais efetivas teriam que ser feitas no nosso Código Penal para que esse tipo de golpe e fraude fosse severamente punido e assim reduzir os índices desse tipo de fraude e golpe aqui no Brasil. Esse tipo de mudança soa um tanto quanto contraditório, até porque o próprio presidente do Banco Central disse que a narrativa sobre fraudes no Pix é fora da realidade. Então você para e pensa, ora, para que vai fazer esse tipo de alteração baseada em fraudes e golpes no Pix,
sendo que o próprio presidente atual do Banco Central diz que não existe golpe no Pix. É por isso que devemos ficar alerta com esse tipo de narrativa criada para nos proteger. Nem sempre o objetivo final é esse. É por isso que temos que ter clareza e entender os objetivos reais por trás de qualquer alteração vinda do governo ou de órgãos relacionados. Um outro ponto importante é que essa medida pode gerar constrangimentos para os usuários que não estão por dentro dessas alterações. Então imagine só você, já teve todo o percalço de perder um celular e quando vai fazer uma compra simples, simplesmente não consegue fazer o pagamento. Ou pior, para aquelas pessoas que fazem o dever de casa, conseguem poupar, investir, juntam cerca de R$ 4.000 para comprar um novo telefone e quando vai fazer o pagamento no Pix, o Banco Central simplesmente determina que aquela é uma movimentação atípica que pode ser considerada uma fraude. Já com relação ao Pix automático, é uma boa ideia sim, contudo, abre margem para que o governo futuramente venha a taxar esse tipo de movimentação. É claro que você já programar os seus débitos automaticamente dentro do próprio banco e fazer todo o pagamento via Pix é uma ótima ideia. Contudo, essa margem para se taxar esse tipo de movimentação no futuro é uma coisa que pode gerar um prejuízo futuro para toda a população. Eu não estou dizendo aqui que isso vai acontecer, porém, existe essa possibilidade. Como toda medida governamental, a ideia é sempre maravilhosa, porém, na prática, nem sempre funciona. Agora eu quero saber de você. Você acha que esse tipo de medida, de fato, reduz os índices de fraude e golpes no Pix aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo. Se você quer aprender a investir de uma maneira simples e prática, é só assistir essa aula grátis aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. A gente se vê num próximo vídeo e até lá.